Convidamos, então, os amigos a buscarem a concentração, fechando os olhos, aqueles que assim quiserem, para essa prece inicial. E rogamos dessa maneira as bênçãos do nosso Mestre Jesus a envolver todos nós neste momento. E que assim possamos manter essa boa sintonia, conectados todos nós em pensamento, e buscando assim o auxílio que a equipe espiritual nos dá para que possamos compreender as lições dessa noite, fazendo reflexões para a nossa intimidade, a nossa postura, o nosso comportamento diante do nosso próximo, se realmente nós estamos nos esforçando para colocar em prática os ensinamentos contidos no Evangelho e da doutrina espírita. Nos abençoe, mestre amigo, abençoando a todos nós neste momento, principalmente o nosso amigo, expositor da noite, William, para que ele possa serenar a sua mente, buscar lá as palavras adequadas, de maneira fácil, para que a gente possa compreender as lições de hoje. Abençoe e envolva o nosso amigo William nesta noite. E em vosso nome, mestre amigo, iniciamos o Evangelho Online de hoje. Assim seja. Bom, boa noite a todos e a todas, né, queridos amigos e amigas aí. Obrigado por vocês estarem aí na nossa rede online, dando oportunidade, inclusive, para a gente falar um pouquinho mais sobre um tema do qual ele é um pouco delicado também, né, mas é um capítulo que se torna também muito proveitoso para todos nós. E como de praxe, como de costume, eu vou fazer a leitura do capítulo, que ele é muito curto, para a gente poder depois fazer a preleção da nossa fala, tá? Então, vou espelhar aqui para que todos possam acompanhar. O livro Vinha de Luz, né? É um livro que foi psicografado por Chico Xavier e teve ali as considerações de Emmanuel. Então, o capítulo é o capítulo 136. Esse capítulo ele vem trazer para nós uma reflexão relacionada ao tema filhos, tá? Então, nós começamos aqui com uma epígrafe, né, de Paulo em Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Né? E aí, após essa mensagem de Paulo, que está coligada com o que Emmanuel apontou, vamos à interpretação, né? Vamos lendo então aqui e depois a gente vai fazer a fala. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos, com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar, mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a amadureza dos anos lhes restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, juntos daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Muito forte essa parte, né? Claro, está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado
ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Bom, esse capítulo aqui, né, é um capítulo um tanto forte, né? A gente consegue observar que ele traz para nós uma reflexão muito pormenorizada, né, do estudo espírita em si. Só que dentro desse contexto de interpretação, eu acho que a temática geral que nós podemos observar aqui é o dever de educar, o dever que educa o espírito, né? Ser filho é o dever que acaba educando o espírito. Mas como que isso funciona, né? Quando a gente observa, existem palavras no Evangelho que elas atravessam os séculos, como algumas sementes silenciosas, elas não gritam, essas palavras elas não impõem, elas apenas esperam o tempo certo para elas germinarem no coração humano e no nosso momento. E eu acredito que essa questão de o dever que educa o espírito como ser filho, trata-se justamente dessa recomendação de Paulo aos Efésios. Por isso que ele diz aí no início, vós, filhos, sedes obedientes aos pais no Senhor, porque isso é justo. Quando Emmanuel, ele fez a escolha, né, dessa frase para intitular o capítulo Filhos, ele não estava falando simplesmente dos jovens no sentido cronológico, ou seja, aquele da idade, né? Não é só os de 15 anos, 20 anos, né? Ele estava falando de todos nós. Porque diante da vida, somos sempre filhos em aprendizado de alguma coisa. Nós somos filhos de uma família, nós somos filhos da humanidade, nós somos filhos de Deus. E, portanto, ao pensar dessa forma, nós temos que analisar a maneira como o dever ele pode transformar a nossa ideia enquanto filhos. Porque o direito ele nos eleva, como ele mesmo disse. Mas se o dever ele nos transforma, a gente precisa identificar como que essa distinção ela merece ser sentida por nós e não apenas compreendida. Tanto que no início do capítulo, o Emmanuel ele diz mais ou menos da seguinte forma: se o direito é o campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é a zona de serviço peculiar. O que acontece? Nós vivemos hoje em uma era em que nós falamos de muitos direitos. Isso é maravilhoso, isso é extremamente justo. O espiritismo, ele jamais nega essa evolução dos direitos. Mas o Emmanuel ele também vem nos convidar para ir um olhar um pouquinho além disso daí. Porque ele vem dizer que o direito ele nos protege, mas é o dever em fazer determinadas atitudes que nos educa. No Livro dos Espíritos, a gente aprende muito que a evolução, ela não acontece no conforto, mas sempre no exercício da prática diária. E essa prática diária, ela acontece através da manifestação desse dever. Então, quando ele traz esse começo, o dever é o espaço onde nós, espíritos, deixamos de ser espectadores da vida e nós passamos a ser artesãos. Muitas vezes, artesãos, né, as pessoas ficam falando que, mas do que, William? De si mesmo. Essa é a realidade, né? A gente passa a ser artesão de si mesmo quando nós estamos aplicando esse dever no campo do espaço prático. Então, ser filho, né? Eu sou filho, as pessoas me devem auxílio, as pessoas precisam considerar. Calma. Ser filho é uma das oficinas mais delicadas que existe também da alma. Por quê? É uma missão espiritual temporária. Então pensa, se eu sou artesão de mim mesmo e eu tenho deveres a cumprir, nós não escolhemos os nossos pais por acaso. Antes da reencarnação, os laços que nós temos, eles são tecidos, como uma costura que se entrelaça de uma forma muito cuidadosa e faz essa manta que nós conhecemos como vida. Às vezes, nós retornamos aqui como filhos de determinados pais para aprender a amar. Outras vezes, nós voltamos como filhos dessas pessoas, desses seres, para reparar. E outras vezes, a gente simplesmente vem para aprender a conviver ou desenvolver outras habilidades. Então, essa missão temporária que a gente tem, ela não é por acaso. A Chico Xavier até explicava que nós não nascemos nunca na família errada.
Talvez seja por isso que, inclusive, no livro Consolador, o Emmanuel, ele vem dizer que se nós não nascemos na família errada, pensando nessa interpretação, o lar é uma escola viva. E nenhuma escola reúne alunos perfeitos nem professores infalíveis. O que existe no lar são espíritos que estão sendo colocados em estágios extremamente diferentes. Por quê? Porque os estágios diferentes é que nos ajudam a aprendermos juntos alguns pontos que precisam ser colocados. Por isso que ele diz, inclusive, no texto, que ele afirma de uma forma muito forte que não somente os pais humanos estão cercados das obrigações, mas igualmente os filhos. Então, ser filho não é simplesmente vir aqui para ser auxiliado. Ser filho também, de uma forma mais fácil para a gente entender, é um encargo espiritual. É um compromisso silencioso de vigilância sobre nós mesmos e sobre o outro. É um convite diário que nós temos, especialmente sobre a humildade. Só que, como ele vem de dizer, infelizmente existe ainda uma estranha amnésia na juventude, né? Esse esquecimento. O Emmanuel, ele toca nesse ponto da história através de um ponto muito sensível, né? E eu acredito que, para mim, numa interpretação, seja quase doloroso. Quase sempre a nossa mocidade, ele diz, que ela sofre de um estranhável esquecimento. Quem de nós não reconhece isso? O jovem, e aqui falamos também o jovem espiritual, né? Acredita que o novo invalida o antigo, que a experiência do outro, às vezes, é muito ultrapassada. Que ouvir nesse mundo de velocidade dessas redes da internet, do desenvolvimento, das diversas informações, que ouvir é um atraso. Mas o esquecimento que o Emmanuel fala não é apenas da experiência dos pais. É o esquecimento de que a alma já caminhou muito antes de chegar até aqui. Então, muitos dos nossos pais, né, e até mesmo nós, nossas almas, elas já caminharam muito antes da gente chegar até aqui. Tem um livro do André Luiz chamado Missionários da Luz, e ele relata que somos lembrados direto de que trazemos no nosso íntimo algumas conquistas de outras épocas, de outras eras que nós vivemos. Quando desprezamos algumas dessas conquistas, que elas às vezes retornam para a nossa compreensão por meio de conselhos muito sinceros, muitas vezes nós estamos desprezando não o que a outra pessoa está falando, mas a nós mesmos em versões anteriores da existência. Isso pode parecer um pouco complexo, né? Mas é aí que acontece o que o Emmanuel descreve com tanta lucidez, que a criatura, né, humana, ela se lança em caminhos muito caprichosos. Às vezes ela retorna ferida, ela volta cansada, e às vezes ela descobre um pouco tarde, mas sempre a tempo, que havia muita sabedoria onde antes ela havia muita limitação ali. Então, quando o Emmanuel até diz para nós obedecermos, né? Obedecermos os pais, né? No Senhor. O que ele quis dizer obedecer no Senhor? Não é uma obediência cega. É uma obediência que pensa para amar. Então, vejam só. Se eu, William, né? Tem meus pais que vieram, de uma certa forma, para me auxiliar. Mas eu tenho versões anteriores de mim mesmo agora, que ressurgem no meu inconsciente, que são anteriores à existência que eu estou. Muitas vezes, essas versões, elas vêm para elas serem lapidadas no determinado momento da minha vida, e são meus pais que eles vão me ajudar, né, nesse conceito de fazer uma nova interpretação daquilo que talvez eu via de uma maneira equivocada. E eu acho que aqui nesse momento, que quando o Emmanuel ele fala no Senhor, que a gente tem que obedecer os pais no Senhor, que ele traz uma visão cristã e que para nós é profundamente espírita. Porque é indispensável a gente prestar obediência aos nossos pais, né? Se não for uma obediência pensada com Jesus Cristo. E aí a gente precisa falar dessa frase com muito cuidado.
Porque obedecer aos pais ou obedecer à vida no Cristo e com Cristo não é a gente se anular. Não é a gente aceitar abusos de todos os campos. Não é a gente calar a nossa consciência desenvolvida enquanto filhos. A gente precisa obedecer, sim, mas nós precisamos obedecer também com discernimento, com amor e com uma responsabilidade moral. Porque muitas vezes também nós viemos como filhos para ajudar os nossos pais também em algum outro ponto que eles nos ajudaram em um terceiro. Nem sempre nós somos colocados somente para receber as informações de uma forma passiva. Com o nosso desenvolvimento intelectual, social, experiência na vida, nós também somos convidados a levar os nossos pais a pensar as formas da vida de uma maneira um pouco diferente. Por isso que o próprio texto dele afirma que os filhos não devem seguir os pais no erro, no crime ou na insensatez. Mas também ele vem nos lembrar que discordar não autoriza a gente abandonar esses nossos pais. E que corrigir não significa a gente levar os nossos pais a um desprezo, a um desalento, a deixar eles de lado de alguma forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo maravilhoso que se chama Honrar Pai e Mãe. E nesse capítulo, inclusive, traz essa ligação que o Emmanuel vem a apontar para nós, que nós aprendemos que honrar pai e mãe é reconhecer neles instrumento da vida, mas ainda imperfeitos. E quando a gente passa a compreender que ninguém é capaz de oferecer aquilo que ainda não possui, a gente começa a perceber, então, que existirão momentos em que a nossa consciência ela vai precisar falar mais alto, sim, para dar aquele equilíbrio com os pais diante da sua necessidade, que em outro momento eles também nos auxiliaram. Só que discordar não autoriza a gente a abandoná-los. Corrigir não significa que a gente vai desprezar a experiência deles. Mas, William, dentro dessa conversa que você está dizendo, nós então somos espíritos que às vezes a gente fica em algum tempo pairando na ignorância, ou pairando às vezes em opiniões muito rígidas. Sim. Por isso que existem filhos, mas também existem pais que estacionam espiritualmente. Isso é muito comum. O Emmanuel, dentro da sua trajetória com o Chico Xavier, ele nunca romantizou isso daí. Ele nunca romantizou a família. Tanto que ele reconheceu até na escrita aí, falou, se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual. O que ele quis dizer isso daí? Quantos filhos que nós temos que convivem com pais que são endurecidos, filhos que convivem com pais que são extremamente ausentes, emocionalmente feridos? Isso é comum. Quantos pais não sabem amar porque eles nunca foram amados? Mas mesmo assim, o que o Emmanuel ele fala para nós, de uma forma muito tranquila, mas firme? Não é razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Isso não significa que a gente vai aceitar tudo, mas significa que a gente não vai devolver à vida o mal que recebemos. Porque Jesus Cristo, ele nos ensinou, dividindo a humanidade, que a gente precisa aprender a transformar a dor em compreensão. Tem um livro, uma obra chamada Jesus no Lar. Lá nós vemos, inclusive, que o lar imperfeito é justamente o campo onde o amor pode se tornar consciente, escolhido e muito trabalhado. Aquele lar que às vezes nós observamos como perfeito não existe nesse mundo de expiação e prova. O lar imperfeito, então, ele vem justamente com esse objetivo. O amanhã nosso, enquanto filho e enquanto pais também, ele começa no papel que a gente aceita hoje exercer dentro de casa. E é algo assim, que se nós formos observar, que é quase um conceito profético isso, né? Tanto que no final desse capítulo ele fala, o filho descuidado, ocioso, perverso é o pai inconsciente de amanhã. O que ele quis dizer? A lei de causa e consequência. Nada fica sem consequência. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção, né,
que o amanhã começa no papel que nós aceitamos exercer hoje. Nada fica sem consequência nessa vida. O modo como tratamos hoje as nossas responsabilidades emocionais, as nossas responsabilidades espirituais, as pessoas, as nossas oportunidades, tudo isso daí vai preparando o lugar que nós todos ocuparemos depois. No livro Nosso Lar, também de André Luiz, a gente acaba aprendendo, inclusive, esse traçado de causa e consequência. Nós aprendemos que a felicidade doméstica, diante da história que ela é lançada, ela não é um prêmio concedido por Deus, mas ela é uma construção muito paciente, feita de pequenos gestos de cuidado, de respeito, de renúncia. E tem uma psicóloga, né, atual das redes sociais, que ela falou uma coisa muito interessante esses dias, que eu estava escutando parte de um podcast dela, em que ela disse, né, a Vermont, em que ela disse da seguinte forma, que muitas pessoas pensam que a criação, a relação entre pai e filho, ou de uma família, ela acontece ou se inicia num quarto, entre o pai e a mãe, ou entre o casal. Na realidade, essa construção paciente, ela acontece, inicia na mesa, quando nós sentamos com os nossos filhos, quando nós sentamos com os nossos pais, quando nós discutimos sobre assuntos, quando nós rimos juntos, quando nós falamos dos nossos medos, dos nossos conflitos, e especialmente quando a gente passa a ter gestos de cuidado de ouvir o outro ali. Então, se a construção de uma família começa na mesa, quem foge desse tipo de aprendizado, seja como pai ou como filho, dificilmente vai encontrar equilíbrio quando ele for chamado para fazer algum exercício na vida. Então, olha só, imagine eu, que sou filho, 40 anos, se eu estou fugindo de um aprendizado como filho, dificilmente eu vou encontrar equilíbrio quando eu for chamado a educar uma outra pessoa. Tanto que existe uma mini história, uma história muito pequenininha, que eu me permito falar aqui para vocês, que ela se chama A Casa Esperou. Essa história eu contava muito para alguns alunos, né, dentro do contexto escolar, que dizia da seguinte maneira, que havia um rapaz que ele se sentia muito sufocado pela casa simples onde ele crescera. Os pais, eles pareciam lentos, repetitivos, presos a valores antigos, e isso deixava ele extremamente irritado. Até que um dia, ele partiu sem ele olhar para trás, sem ele pensar em tudo o que estava acontecendo na vida dele. Os anos se passaram e ele girou várias partes do mundo. O mundo lhe forneceu diversas experiências, mas junto com essas experiências vieram oportunidades, felicidades, sorrisos, mas também muito choro e também muitas feridas. E aí, quando o cansaço venceu o orgulho dele, ele acabou voltando para casa. A casa estava menor, muito menor. Porque quando a gente está na casa dos pais da gente, a gente, especialmente na infância ou na adolescência, ou até no início da fase adulta, quando a gente sai, a casa dos pais a gente parece que é enorme, né? Então, quando a gente volta, a gente tem uma noção que a casa não era daquele tamanho, né? A casa da minha avó, que tinha um bairro muito próximo da casa dos meus pais, eu lembro até hoje, na infância, eu achava que era enorme a casa da avó, aquele chão vermelhão, era enorme. Depois, com o tempo, eu voltando, eu falo, nossa, como a casa ela tá bem menor, né? E quando esse rapaz voltou, a casa ela estava menor. As paredes, elas estavam muito mais gastas ali. Mas a porta se abriu como se nunca tivesse sido fechada pelos pais dele. E o pai virou para ele no momento que ele chegou, deu um abraço e disse: Oi, filho, que bom que você voltou. E ele olhando aquela reação, já que ele os criticavam tanto, e o pai disse: A gente nunca parou e cansou de te esperar. E foi naquele momento que o filho conseguiu compreender em silêncio que ele crescer não era ele sair, era aprender a voltar diferente para o mesmo lugar. Então, para a gente entender esse contexto, né, aprender diferente no mesmo, a voltar diferente para o mesmo lugar, é sobre isso também na vida, no nosso serviço, nas nossas relações sociais. Quantas vezes nós conversamos com uma pessoa ou vivemos situações que quando a gente volta lá para o mesmo serviço ou para o mesmo lugar, nós já não somos a mesma pessoa.
Então, para encerrar, né, esse evangelho de hoje, eu gostaria de deixar uma ideia final para a gente pensar. Ser filho é a gente aprender antes de ensinar. A gente precisa ouvir antes da gente conduzir algumas situações. A gente precisa servir antes de exigir, né? Por isso que os nossos pais, inclusive, eles faziam da seguinte forma: sirva a mesa do jantar, coloque a mesa do café, entregue uma água para tal pessoa. Você vai aprendendo a servir antes de você exigir as coisas. Tanto que o Emmanuel, ele diz que a gente não deve pedir obediência por hierarquia. Nós obedecemos aos nossos pais no Senhor porque nós temos uma fidelidade à experiência que eles têm e um respeito que vai educar o nosso espírito. E no mundo como o nosso, em que a gente tem um incentivo muito grande de rupturas muito rápidas, né? A gente tem vínculos extremamente descartáveis. Hoje nós conhecemos uma pessoa, amanhã tanto faz. O Espiritismo, ele nos lembra que ninguém cresce verdadeiramente sem honrar os caminhos que o trouxeram até aqui. Então, ser filho é aprender sim antes de ensinar, mas é uma escola de humildade, é aprender que nem todo amor sabe se expressar bem, é compreender que obediência cristã não é submissão, mas responsabilidade espiritual, e que a gente também precisa entender que nós não podemos confundir liberdade com ruptura. Ah, eu vou ser livre, vou romper os laços com os meus pais. Não, a gente não pode confundir liberdade com ruptura. Pelo contrário, a gente tem que lembrar que ninguém se liberta destruindo pontes. A gente se liberta passando pelas pontes, mas jamais destruindo elas. E por isso que eu espero que hoje a gente possa sair daqui, né, desse evangelho, com menos acusações com os pais ou com os filhos e com mais consciência, com menos exigência e mais gratidão, porque enquanto formos filhos diante da vida, ainda estamos sendo educados por Deus, nosso Pai maior. Que a gente entenda muito isso daí. E eu quero deixar uma pergunta, como eu sempre tenho feito algumas palestras, né, para a gente pensar, né? Mas essa pergunta eu quero que seja uma pergunta nova, que vocês façam para o coração de vocês. Eu não quero que vocês pensem assim, tá, o que os meus pais fizeram por mim em vida? Não, eu acho que a pergunta tem que ser outra. O que eu estou fazendo com o aprendizado e a experiência que eu recebi como filho? Eu acho que é essa a pergunta. Eu vou repetir. O que eu estou fazendo com o aprendizado e a experiência que eu recebi como filho? Essa pergunta ela tem que tocar a gente vê como que nós vamos conseguir fazer uma resposta sobre isso. Porque muitas vezes o aprendizado ele nos é dado, mas nos falta interpretação para a gente chegar ao nível daquilo que Jesus nos colocou. E vamos lembrar sempre uma coisa: todos nós que estamos aqui somos filhos de alguém. Mas, acima de tudo, enquanto humanidade, nós somos filhos de um único Pai e dirigidos por Jesus Cristo. Bom, vou fazer a prece agora de encerramento, né? Eu gostaria que vocês se concentrassem, né? Que vocês pensassem, especialmente na imagem de Jesus Cristo vindo à mente de vocês, né? E pedir, né, que a espiritualidade possa abençoar a nossa semana que vai se iniciando, mas acima de tudo eu queria pedir para vocês que vocês, aqueles que colocaram, né, um copo com água ao lado, que vocês possam, né, pensar na espiritualidade, né, fazendo ali o passe em vocês, na água. Então eu quero nesse momento que vocês se concentrem, escutem a minha voz, né, para que vocês possam sentir a vibração do que eu venho a falar. Senhor da vida, Pai de infinita bondade e justiça. Neste instante de recolhimento, silenciamos as palavras exteriores para ouvir a sua voz que fala em nossa consciência. Somos filhos, Pai, filhos aprendizes,
ainda imperfeitos, caminhando entre as quedas e recomeços, buscando compreender o amor que educa e o dever que liberta. Agradecemos, Senhor, pela família que nos acolheu neste mundo, pelos laços que nos sustentaram, pelos desafios que nos ensinaram, pelas dores que nos despertaram para a maturidade do espírito. E, se em algum momento fomos duros, impacientes, ingratos com nossos familiares, especialmente com os nossos pais, envolve-nos agora com a tua misericórdia, para que possamos transformar a culpa em aprendizado e o arrependimento em uma renovação realmente sincera. Ampara os nossos pais, os presentes, os ausentes, os que souberam amar e os que ainda estão aprendendo. Os que caminham conosco aqui na Terra e também aqueles que já retornaram à pátria espiritual. Que a sua luz, Jesus Cristo, os alcance, onde e com quem eles estiverem, trazendo consolo, esclarecimento e muita paz para o coração de cada um. Senhor, ensina-nos a obedecer sem nos anular, a discordar sem ferir, a amar sem exigir perfeição, e a servir sem esperar reconhecimento. Que possamos sair deste momento de hoje com o coração mais humilde, com o olhar mais compassivo e a alma mais disponível ao bem. Que as vibrações aqui geradas se expandam como bálsamos invisíveis, alcançando os nossos lares, as nossas relações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Que essa imagem de Jesus Cristo que nós estamos olhando agora, aqui na tela, que ela possa nos ajudar a entender e a abrir um espaço em nossa mente que a gente é capaz de levar conosco não apenas palavras, mas um propósito vivo de transformação interior que fazer. Fique conosco, Jesus Cristo, hoje e sempre, teu amor infinito. Que assim seja.